A paz do Senhor Jesus a todos. Esses tempos atrás, uma pessoa me disse que nunca foi a um zoológico e me fez lembrar que uma vez eu fui a um zoológico numa excursão escolar, se não me falha a memória, isso há muito tempo atrás. Eu era adolescente e tenho que pedir autorização aos pais para que possa ir até um zoológico. E nós fomos. Lá encontramos diversos tipos de animais. Eu posso citar alguns: garças, encontramos ali macacos, encontramos ali elefantes, jacarés, tigres, leões. Encontramos ali alguns animais. E estavam ali bem cuidados, bem tratados. Alguns aparentemente bem dóceis, outros estranhavam nossa presença, mas tínhamos uma certa distância, uma certa segurança entre eles. E me faz pensar que um homem na Bíblia esteve frente a frente, por que não dizer cara a cara com um deles? Está em 1 Samuel capítulo 17, versículo 35 da palavra do Senhor. Eu quero falar de um deles, estou falando, mas ele esteve com mais de um. No versículo 32 até o número 37 da palavra do Senhor, onde fala que Davi dispõe a pelejar contra o gigante. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir a pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se, ele contra mim lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feri o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este circunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Eu quero frisar aqui o versículo 35 da palavra do Senhor. E eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Lançava-lhe mão da barba, lançava-lhe mão da barba, lançava-lhe mão da barba. O tema de hoje é uma barba e 7 ensinamentos, uma barba e 7 ensinamentos. No capítulo 17, no primeiro versículo, fala que os filisteus ajuntaram-se nos seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó e Azeca, no termo de Damim. No versículo 2, porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam-se no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. No decorrer da história, vemos que então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e um palmo, mais ou menos uns 3 metros. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima de seus pés, um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e o ferro da sua lança de 6 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro.
E vemos que parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu? E vós, servos de Saul, escolha dentre vós um homem que desça a mim. E disse mais o filisteu: hoje desafia as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todos os homens de Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E a palavra do Senhor diz: e chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Mas no decorrer da história vemos que Jessé disse a Davi para levar uma efa de grãos tostado e esses 10 pães, e corre e leva ao arraial e leva a teus irmãos. E como também 10 queijos de leite leva aos chefes de 1000, e visitará teus irmãos e ver se lhes vai bem, tomarás o seu penhor. E diz a palavra do Senhor que Davi então se levantou pela manhã cedo e deixou as ovelhas a um guarda e carregou-se e partiu com Jessé, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos cramavam a peleja. Aí aparece Davi na história desse filisteu. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E diz: há de ser que, pois que o homem que ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e dará sua filha, e fará isento de impostos a casa de seu pai em Israel. No versículo 32 que nós lemos diz: e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra este filisteu. Nós vemos no versículo 33 da palavra do Senhor: porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para a peleja contra ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Eu quero reforçar o tema na palavra do Senhor. Quando Saul fala isso para ele, ele responde, em outras palavras, a Saul: olha, Saul, eu vou te falar de uma barba e 7 lições. De uma barba e 7 lições. Então Davi começa a contar a sua história. E no seu currículo, então disse Davi a Saul: teu servo apacentava ovelhas de seu pai. E vi um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía, indo ele e o feria. E o livrava da sua boca. Levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba. E o feria e o matava, Saul. Meu rei, assim feria o teu servo, o leão e o urso, assim se fará a este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Saul, eu aprendi uma barba e 7 ensinamentos. Uma barba e 7 ensinamentos. Só vou falar para o meu senhor Saul só sobre o urso, uma barba e 7 ensinamentos. Em outras palavras, Saul estava ouvindo Davi a falar o seguinte: o senhor conhece o urso?
Sim, já vi um, sim. Então, o urso é grande, forte e rápido. O urso, a sua mordedura é o suficiente para esmagar uma frigideira de ferro. O urso adulto pode correr a 64 quilômetros. E pode pesar entre 400 a 700 quilos, Rei Saul. E pode atingir entre 1,80 m a mais de 3 metros de altura. Rei Saul, sabe, eu começo a pensar ele falando, chamado também de animais que andam como o homem. Porque, Rei Saul, quando eles ficam de pé, eles ficam enormes, Rei Saul. São apavorantes. Mas, Rei Saul, é o seguinte, mas quando o urso vinha, eu agarrava na sua barba, na sua garganta, e o feria e o matava. Eu quero falar para o Senhor que eu aprendi uma barba e 7 ensinamentos. O primeiro tópico, Rei Saul, a barba é controle da situação. Ah, Rei Saul, quando eu tomava conta das ovelhas, eu as protegia. Quando vinha o urso, eu tirava da sua boca. Sabe o porquê? Porque eu aprendi isso. Controle da situação. Rei Saul, por mais que esse gigante se apresenta de manhã, à tarde, por 40 dias, eu não perdia o controle da situação. Por mais que seja, eu não perdia o controle da situação. Quando eu agarrava na barba do urso, eu tinha controle da situação. Eu mostrava para ele que eu tinha controle da situação. E muitas das vezes nós perdemos o controle da vida, não é verdade? Como o rei Saul e o povo de Israel estavam perdendo o controle da situação. Você vai notar que no versículo 24 da palavra do Senhor diz o seguinte: porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Davi estava falando para Saul: Saul, a barba eu aprendi que é o controle da situação. E Deus me colocou hoje para enfrentar esse gigante, para não perder o controle da situação. Outra lição, rei Saul. A barba, um escape. A barba é um escape. Davi não faz outra coisa a não ser pegar o urso pelo queixo, pela barba. Ele fala para o rei Saul o seguinte: olha, rei Saul, a barba é um escape. Saul já estava sem estratégia, mas Deus coloca Davi pela barba. A barba é um escape. Você vai ver mais para frente que Davi ele precisa de 5 pedrinhas no ribeiro e coloca no seu alforje. E uma delas só. A barba, rei Saul, é um escape. Uma pedrinha só é um escape.
No versículo 40 da palavra do Senhor, e tomou o seu cajado na sua mão e colheu para si 5 seixos do ribeiro e pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Isso mais pra frente. O escape era uma barba e o escape é só uma pedrinha. Oh, aleluia! Oh, aleluia! A pedrinha, rei Saul, tem o endereço certo. Oh, aleluia! Terceira coisa que eu aprendo, eu vou reforçar o tema, uma barba e 7 ensinamentos. Rei Saul, a barba é firmeza, uma firmeza. A barba é uma firmeza. Saul já perdeu ali a firmeza da situação. Em outras palavras, quem que pode enfrentar esse filisteu? Ele mesmo não se dispõe a enfrentar o filisteu, nenhum dos seus valentes. Mas está ali Davi, falando para o rei Saul. Quando estava ali no campo, tomando conta das ovelhas, vinha um urso, eu agarrei na barba. A barba, rei Saul, é firmeza. Nessa situação, vocês têm que estar firme. Eu quero ler o Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Saul, eu tinha firmeza como tenho firmeza da situação. É na barba, uma barba e 7 lições. Eu aprendi a terceira, firmeza. Eu quero lembrar você o versículo da palavra do Senhor. Porém, Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir contra ele, pois tu ainda és moço, ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Aí entra o quarto tópico da palavra do Senhor. Olha, rei Saul, eu aprendi a quarta coisa. A coragem é exposta. Eu começo a ver o semblante ou pensar no semblante de Saul. Ele começa a olhar para aquele moço e ver que ele é diferente daquilo que ele pensava. Quando eu chegava no urso, quando estava ali para atacar o rebanho, a coragem era exposta. Então não adianta eu só ficar falando da coragem sem eu não agir, Saul. Já ouviu aquele ditado? Cão que late não morde. Sabe, rei Saul, quando o urso vinha, eu agarrava pela barba. A minha coragem ela foi exposta, Saul. Eu tive que tomar uma atitude de expor a minha coragem. Não era só falar, mas era agir, Saul. Porque Deus é comigo. Sabe, Saul, outra coisa que eu aprendi? No quinto tópico, para certas situações exige proximidade. E veja que no versículo 24, porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Saul estava ouvindo Davi falar e ele estava dizendo assim, Davi, olha Saul, é o seguinte, para essa situação exige proximidade. Como que você vai vencer se não pegar pela barba? Uma barba, Saul e 7 lições.
E a quinta lição é proximidade. Para vencer esse gigante, tem que ter proximidade. Em outras palavras, não é fugir, Saul. Não é se esconder, Saul. Não, não é não. Mas sim ir até o objetivo, vencer o gigante, Saul. É ter proximidade. De fato, Saul estava longe do gigante, longe dos filisteus. No versículo 3, na palavra do Senhor, os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam do outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Saul, não adianta ficar dessa maneira. Você de um lado, ele do outro. Para vencer o gigante é pela barba. É proximidade, Saul. É proximidade. E eu venci o urso porque eu tive proximidade. E tão próximo que eu agarrei pela barba, pelo queixo do urso. E eu vencia. E eu venci porque Deus foi a minha força. E como vencer esse gigante, Saul? Meu rei, teu servo vai vencer pela proximidade. Não é daqui assistindo, não, de forma alguma. Não vou ser mais um daqueles que vão assistir a luta, não. Eu vou estar lá, Saul. Eu vou ter proximidade com esse gigante e vou vencer. Saul, eu aprendi outra coisa, que é um sexto tópico. A barba fala de quebra de resistência. Porque no versículo 16, eu vou falar novamente, chegava-se, pois, o filisteu pela manhã à tarde e apresentou por 40 dias. Quarenta dias é muito, Saul. Não, vai acabar isso aí agora. Eu vou vencer esse gigante, essa quebra de resistência. Porque ele está resistindo. Está zombando de Deus. E Deus não se zomba. Não, Saul. Deus não se deixa escarnecer. Não, Saul. Ele mexeu com Deus. Eu não sei qual a luta que você está enfrentando, Saul. É, você. Você está tendo uma resistência nessa luta, mas saiba que é pela barba. É pela barba. Uma barba e 7 lições. Estou na sexta quebra de resistência. Essa luta está resistindo contra você, mas vai ser pela barba que você vai vencer. Assim como Davi venceu o urso, a opção é a barba. Quebra de resistência. E diz a palavra do Senhor, sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate. Vai ter quebra de resistência hoje. Você vai se apressar ao combate. E correu ao combate ao encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou a da bainha, e matou, e com ela cortou a cabeça. Vendo então os filisteus
que o seu campeão era morto, fugiram. Davi fez aqui uma quebra de resistência. Saul. Deus deu vitória a Davi nessa luta. Davi estava de pé, diz a palavra do Senhor. Ele pôs-se em pé sobre o filisteu. Vai ter quebra de resistência e eu vou estar em pé. Você não tem que estar dessa forma, aguardando as coisas acontecer e indo de mal a pior. Você vai estar em pé e vai vencer como Davi. Vai ter quebra de resistência. Essa luta que você está enfrentando vai ter quebra de resistência. Deus vai te dar vitória. Quando ele, em outras palavras, fala para Saul: olha, Saul, eu estava no campo quando via um leão e um urso, e eu estou falando só do urso. Eu aprendo uma sétima coisa, sabe, Saul? Eu tenho reconhecimento de Deus. Quando Saul ouve isso, o sétimo tópico, eu creio eu imagino se ele tivesse dentro desses tópicos, ele estava pensando assim: ele tem um reconhecimento de Deus e eu, a minha situação, como estou na presença do Senhor. Ele tem um reconhecimento de Deus. Quando no versículo de número 37, Saul ouve tudo isso da boca de Davi. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Olha o reconhecimento de Deus. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. O Senhor seja contigo. Reconhecimento de Deus. Sabe? Davi não tinha reconhecimento de Saul, mas quando ele conta a sua história, quando ele fala do seu currículo, que enfrentava um leão urso, e disse mais: o Senhor me livrará da mão do leão e do urso. Ele tinha reconhecimento de Deus. E quando Saul olha para ele, então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Uma barba e 7 lições. Uma barba e 7 lições, Saul. E Deus deu grande vitória para Davi e o povo de Israel. No versículo 52 diz na palavra do Senhor: então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale, até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho. O reconhecimento de Deus, versículo 7 do capítulo 18. E as mulheres tangeram, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu aos seus milhares, porém Davi aos seus 10 milhares. Reconhecimento de Deus. E eu saí após ele, no versículo 35, eu vou repetir, do capítulo 17, na palavra do Senhor. E o feria e o livrava da sua boca. Levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. E o feria e o matava. Lançava-lhe mão da barba, lançava-lhe mão da barba. Uma barba e 7 lições. Que Deus abençoe os nossos corações em nome de Jesus. Amém.